O prólogo de João. Vídeo 1. Introdução. Uma das passagens mais importantes do Novo Testamento é o prólogo de João. Existe significativa controvérsia no que tange a tradução e o significado dessa passagem. Em suma, existem 3 traduções majoritárias para esta passagem. Vejamos cada uma delas. Na tradução do Novo Mundo, 1986, nós lemos: No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Na Almeida século 21, nós lemos: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na Bíblia israelita lemos: No princípio existia a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era divina. Perceba que na Bíblia israelita o termo palavra está com inicial minúscula. Isso significa que o tradutor provavelmente entende a palavra como sendo algo e não alguém. Nós abordaremos este ponto específico em um vídeo futuro dessa série. Este vídeo é apenas uma introdução ao tema. Muitos não sabem, mas existem muitas obras bíblicas de várias fontes que traduzem diferente da forma a palavra era Deus com letra maiúscula. Nesse vídeo introdutório, veremos algumas versões alternativas. A respeitada obra Anchor Yale Bible Dictionary diz sobre o texto copta, a língua nativa do Egito, como atestado em manuscritos sobreviventes do 3º século da Era Comum. A obra também diz: o copta é importante para estudantes da Bíblia cristã, porque tais livros são preciosas relíquias da variada tradição literária a partir da qual se formou a Bíblia. E também porque, visto que a Septuaginta e o Novo Testamento estavam sendo traduzidos para o copta durante o 3º e o 4º século, a versão copta é baseada nos manuscritos gregos, que são significativamente mais antigos que a vasta maioria das testemunhas existentes. Sobre o idioma copta saídico, lemos na obra Introduction to Sahidic Coptic, ou Introdução ao Copta Saídico, de Thomas Lambdin. Veja a capa. Veja também a contracapa e a edição da obra. Na página 2 nós vemos o artigo definido. O artigo definido tem as formas. Então aqui nós vemos a forma masculina singular, forma feminina singular e o plural comum. Foque na forma masculina singular. Preste atenção a esta letra. Esta letra é relativa ao P no nosso idioma. Agora veja o que a obra diz sobre o artigo indefinido. Na página 5. O artigo indefinido. O artigo indefinido para substantivos de qualquer gênero é U. É semelhante a um O e um Y. Essa letra semelhante ao Y, na verdade, equivale à nossa letra U em português, no singular, e a outra, ren, no plural, prefixadas diretamente ao substantivo. E aí ele dá exemplos. Artigo indefinido mais navio fica um navio. Artigo indefinido mais homem, um homem. Mais estrada, uma estrada. Agora veja como se escreve a palavra Deus em copta saídico. Veja só, ali nós temos o artigo definido representado pela letra que equivale ao P em português. O artigo definido em português é quando a gente diz algo assim: o professor, a professora. Então, o e a são os artigos definidos em português. E essa letra aqui equivale a isso. E depois do artigo definido, nós temos a palavra Deus, composta pelas letras N, O, U, T, E, que provavelmente se pronuncia no T. Então nós temos o Deus. Na Bíblia, isso se refere ao Deus Supremo. Tendo explicado tudo isso, veja agora o manuscrito copta saídico de João capítulo 1, versículo 1. Então veja que aqui no manuscrito nós temos os 2 artigos circulados. No número 1, nós temos a letra equivalente ao P, que é o artigo definido, o, seguido das letras N, O, U, T, E. Ou seja, P mais no T. Isto é, o Deus, que é aquele com quem o Logos está. E ao lado, quando se fala do Logos, no ponto 2, nós temos o artigo indefinido, U. Lembrando que esse Y aqui, na verdade, é o U. É parecido com Y, mas é o U. Seguido das letras N, O, U, T, E. No T. E com o artigo indefinido,
unute, um Deus, ou seja, o Logos. Então fica claro que o copta saídico, que foi escrito antes dos concílios trinitários, e consequentemente é uma tradução indiscutivelmente antiquíssima, diz claramente que a palavra era um Deus, assim como a tradução do Novo Mundo verte em português. Vejamos mais obras. O Monotessarum de John Samuel Thompson. Ele foi professor de línguas pela Universidade de Glasgow, que é uma das universidades mais antigas do mundo. Em sua obra The Monotessarum, The Gospel History According to the Four Evangelists, ele traduziu João capítulo 1, versículo 1. No princípio existia o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era um Deus. O autor comenta também sobre esse texto. Ele diz: João não ensina que o Logos era Deus, no sentido absoluto do termo, mas em um sentido subordinado. O autor acrescenta: caso ele tivesse a intenção de dizer que a palavra era o Deus Supremo, ele poderia ter usado uma forma diferente de linguagem e teria dito Ho Theos en ho Logos, ou o Deus era o Logos. O autor ainda adiciona: João usou a palavra Deus quando característica do Logos em um sentido subordinado e relativo. Então o autor conclui: João não poderia pretender dizer que o Logos era o mesmo Deus em cuja presença ele estava. James Moffat foi um teólogo escocês que se formou pela mesma Universidade de Glasgow e recebeu seu diploma de doutorado em divindade pela Universidade St. Andrews. Ele foi professor de grego e de exegese do Novo Testamento. Em sua tradução, ele usou a fraseologia "o Logos era divino", deixando claro que a divindade do Logos não é a sua identidade, mas uma característica dele. Ernst Henschen foi um teólogo protestante alemão. Em sua obra sobre o Evangelho de João, ele traduziu: de categoria divina era o Logos. Existem muitas outras citações que poderiam ser feitas aqui. No entanto, estas citações bastam para provar que a fraseologia usada pela tradução do Novo Mundo, a palavra era um Deus, possui base erudita sim e merece uma atenção mais respeitosa. Nos próximos vídeos nós analisaremos mais a fundo as palavras de João nesse prólogo. O prólogo de João. Vídeo 2. No princípio era. João começa seu prólogo declarando: no princípio era. Existe certa controvérsia entre teólogos sobre a qual tempo isso se refere. Na Bíblia do Peregrino, uma tradução católica, nós lemos: no princípio. Assim começa o Gênesis, a Torá, a Bíblia dos Hebreus. João o corrige, remontando a um princípio anterior a Gênesis 1:1. Segundo este comentário, a expressão no princípio se refere a um tempo antes de Gênesis. As Testemunhas de Jeová discordam dessa explicação. No livro Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, nós lemos: João 1:1 diz que a palavra estava com Deus no princípio, de modo que a palavra estava com Jeová quando os céus e a terra foram criados. Assim, vemos que as Testemunhas de Jeová entendem que João começa o seu prólogo fazendo uma referência direta a Gênesis capítulo 1, versículo 1. E vários teólogos concordam com as Testemunhas de Jeová nesse ponto. O teólogo presbiteriano Albert Barnes, em Notes on the Bible, disse: no princípio. Esta expressão é usada também em Gênesis 1:1. João, evidentemente, tem alusão aqui para aquele lugar. Joseph Benson, o ministro metodista, declarou: no princípio, ou seja, da criação, para o evangelista, evidentemente, refere-se à primeira palavra do livro de Gênesis. Marvin R. Vincent foi um ministro presbiteriano, professor de teologia em Nova York, que ficou conhecido por sua obra Word Studies in the New Testament. Ele escreveu: no princípio era, in arche en, com evidente alusão à primeira palavra de Gênesis. Alguns comentaristas, no entanto, tentam inferir significados que as palavras no princípio era não possuem. A tradução ecumênica brasileira diz: esta expressão, que repete as primeiras palavras de Gênesis, visa não ao começo do tempo do mundo, mas ao começo absoluto. O verbo existe de modo supereminente e eterno.
Isto é assinalado também pelo emprego do imperfeito do verbo ser. No entanto, este comentário infere sentidos inexistentes às palavras de João. Argumentamos que, caso João tivesse tensionado dizer que o Logos era eterno, João teria com certeza dito que o Logos existia na eternidade, não no princípio. Mas João, em nenhum momento do prólogo, menciona o Logos como existindo por toda a eternidade. Portanto, perguntamos, se o Logos fosse eterno, igual a Deus, não seria essa uma informação necessária, relevante, que deveria constar no prólogo? Se o Logos é eterno, por que é que João não disse isso? Certamente esta seria uma informação essencial. Nós vamos provar aqui então que no princípio se limita ao universo físico e não ao começo absoluto do tempo. Hebreus 1:10 diz assim: Ó Senhor, no princípio lançaste os alicerces da terra e os céus são trabalhos das tuas mãos. Aqui nós vemos que aquilo que foi criado no princípio se limita ao mundo físico, não ao mundo espiritual que é anterior ao mundo físico. Da mesma forma, no princípio, em João capítulo 1, versículo 1, se refere à criação do mundo visível, do mundo físico, conforme descrito em Gênesis, e não ao começo absoluto do tempo, como se o Logos precedesse o tempo, ou como se o Logos fosse atemporal e eterno. A Bíblia chama Jesus Cristo de o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. Deus não é primogênito de nada. O termo primogênito é aplicado somente e unicamente a criaturas, nunca jamais ao Criador, porque Deus não é primogênito. Não importa qual sentido você ache que a palavra primogênito possa ter quando aplicada ao Cristo. Você pode até dizer que primogênito não significa primeiro nascido, mas preeminente, herdeiro, anterior, qualquer coisa que você queira dizer. Não importa, não faz diferença o sentido que você vai dar à palavra primogênito. Por quê? Porque Deus não é primogênito de nada. Deus nunca é chamado de primogênito de nada. Somente criaturas são chamadas assim. Se Jesus foi literalmente a primeira criatura, ao entendermos que o mundo físico foi criado por Deus, também teremos de admitir que o primogênito de toda a criação deve existir antes do mundo físico. Justamente por isso que ele é o primogênito de toda a criação. A obra The International Standard Bible Encyclopedia diz sobre os anjos: eles estavam presentes na criação do mundo e ficaram tão maravilhados e alegres que gritaram em júbilo. Jó 38:7. Então aqui nós vemos que essa obra diz que os anjos existiam antes da criação do mundo. Por quê? Porque para estar presente durante a criação do mundo, você tem que existir antes da criação do mundo. Adam Clarke foi um teólogo metodista e erudito britânico. Em sua obra Commentary on the Bible, ele declarou que os anjos são seres inteligentes que existiam antes da criação dos céus e da terra visíveis. Kyle and Delitzsch foram exegetas protestantes. Em sua obra Commentary on the Old Testament, eles declararam: os anjos foram criados antes do mundo visível. Existem outras obras que afirmam o mesmo. O que é que isso quer dizer? Que existiam seres inteligentes antes da criação do mundo físico, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E esses seres não eram seres eternos, criaturas espirituais que não dependem do mundo físico para que existam. O Logos era um deles. Portanto, tanto os anjos quanto o Logos existiam antes da formação do mundo visível. O Logos teve um princípio de fato, mas esse princípio não é o de Gênesis nem o de João, capítulo 1, versículo 1. Conforme já vimos antes, alguns dizem que o verbo era no imperfeito indica que o Logos era eterno, mas não é bem assim. Moses Stuart foi um erudito trinitário protestante. Ele admitiu: dizer, conforme alguns têm dito, que era no imperfeito denota por si só a existência atemporal, assim como se diz que Deus é, não parece estar bem embasada nas leis de uso de gramática. Portanto, não existe nenhuma base para dizer que o verbo era, no imperfeito, indica uma suposta eternidade do Logos. Isso é falso. O que o verbo diz é apenas que o Logos existia durante um período chamado de no princípio. Assim concluímos que as palavras de João, no princípio era, não denotam o começo absoluto do tempo,
mas fazem referência ao tempo em que o mundo físico foi criado. Também vimos que o verbo era, no imperfeito, não denota por si só uma existência eterna e sem princípio, mas apenas faz referência ao tempo durante o qual o Logos estava na presença de Deus. Nos próximos vídeos, continuaremos analisando o prólogo de João. O prólogo de João. Vídeo 3. O que o Logos não é? Vejamos o que diz Duncan Heister, um comentarista bíblico, em uma nota na tradução New European Version, sobre João 1:1. A palavra não pode se referir diretamente a uma pessoa, porque uma pessoa não pode estar com Deus e ainda ser Deus ao mesmo tempo. A palavra grega logos, que é traduzida palavra aqui, não significa por si só Jesus. Geralmente é traduzida como palavra. Logos pode referir-se estritamente ao pensamento interno, que é expresso externamente em palavras. Este conceito é defendido por algumas pessoas que, embora aceitem o papel messiânico de Jesus, negam que ele teve pré-existência como ser celestial. Para estes, o Logos, ou a palavra, é algo, não alguém. Estes creem que o Logos, ou palavra, é o pensamento ou a sabedoria de Deus, literalmente, o plano de Deus para a humanidade. Eles argumentam que o pensamento de uma pessoa é a própria pessoa e que, portanto, o pensamento de Deus seria algo divino, algo intrínseco a Deus, mas não uma pessoa. Assim, o Logos seria o pensamento de Deus, não uma pessoa divina. Por fim, o Logos teria gerado Jesus Cristo no ventre de Maria, momento este em que Jesus se torna a palavra em carne, e somente a partir desse momento Jesus existe como Filho de Deus. Essa crença nega a pré-existência de Jesus. Os trinitários, assim como as testemunhas de Jeová, discordam dessa tese. Embora tenhamos que estudar outras partes da Bíblia, a fim de provar que o Logos, ou palavra, não é um atributo impessoal e eterno de Deus, tal como Duncan Heister defendeu, existem alguns elementos no prólogo de João que nos dão a certeza de que a palavra é alguém e não algo. Em primeiro lugar, o pensamento, a razão, a sabedoria, como atributos impessoais e eternos de Deus, não estão com Deus, mas em Deus. A palavra estava com Deus, não em Deus. O termo grego pros, com, é uma preposição que indica direção, mas não uma fusão. João disse que a palavra estava com o Deus, ou seja, em direção a Deus, face a face com Deus, mas não era uma fusão com Deus, o que necessariamente mostra que o Logos era exterior a Deus, havendo uma separação ontológica entre Deus e a palavra. Se o Logos, ou palavra, fosse literalmente um atributo impessoal de Deus, tal como a razão, a sabedoria e o pensamento, então a separação que João fez entre Deus e o Logos não faz sentido. Se João tivesse tensionado dizer que o Logos era o pensamento de Deus, então o Logos deveria estar em Deus, ao invés de com Deus, pois não poderia haver uma separação entre o atributo impessoal de Deus e o próprio Deus. Assim, não parece haver nenhum sentido alegar que o Logos descrito por João seria um pensamento de Deus, ou um atributo impessoal e eterno. Filipenses 2, 6 e 7 diz sobre Jesus: embora ele existisse em forma de Deus, não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Esta passagem deixa claro que Jesus, quando existia na forma de Deus, isto é, Jesus era um ser divino, ele não pensou que ele era igual a Deus. Pois caso Jesus tivesse pensado em querer ser igual a Deus, Jesus estaria usurpando algo, isto é, roubando algo que não lhe era próprio. Jesus não fez isso. Ao contrário, ele nunca se achou igual a Deus, embora ele existisse na forma de Deus. Este texto é o mais claro na Bíblia para mostrar que Jesus não é o Deus Supremo, mas um Deus distinto do Pai. Ou seja, Jesus existia na forma de Deus, mas ele não era a identidade de Deus, ou seja, ele não era o Deus Supremo. Forma não é identidade, são coisas diferentes. Natureza não é identidade. Ou seja, Jesus tinha uma natureza poderosa, uma natureza de Deus, porém, se ele pensasse que ele era igual a Deus, ele estaria usurpando ou roubando algo que não lhe era próprio. Esse texto é o mais claro para provar que Jesus não é o Deus Supremo, pois a mera alegação de que Deus, caso se achasse igual a Deus, estaria usurpando algo, é absurda. Essa ideia é absurda, com todo respeito. Ela é absurda.
mas ela é dita de Jesus. Então Jesus não pode nem ser o próprio Deus Supremo e nem outro Deus igual ao Deus Supremo. Ele deve ser um ser divino inferior a Deus. Então perceba que fica bem claro que Jesus teve uma pré-existência celestial como pessoa, não como atributo apenas. Esta passagem descreve Jesus como sendo plenamente um ser pessoal antes de sua vinda à Terra. Um ser capaz de tomar decisões por conta própria. Um ser que decidiu, enquanto estava em sua forma divina, ele era um Deus, não achar que devia ser igual a Deus. Tudo isso prova que aquele que estava com Deus no princípio era de fato alguém exterior a Deus e não literalmente um pensamento, a sabedoria e a razão literais de Deus, que são atributos impessoais e eternos. É fato que o termo palavra ou logos em grego transmite essa ideia principalmente na cultura judaica de sabedoria, mas nós não precisamos ser tão literais e achar que literalmente isso se refere a um atributo eterno de Deus. Vejamos agora outros conceitos sobre o logos que não estavam presentes na mente do escritor bíblico. Heráclito foi um filósofo nascido por volta de 490 a.C. No dicionário bíblico de Wycliffe, nós lemos o que Heráclito falou em referência ao logos. A obra diz que Heráclito retratou o universo como tendo sido formado por um elemento ardente, uma inteligência cósmica, do qual fazem parte as almas dos homens. A obra fala também que Platão usou a palavra logos para descrever a força divina da qual surgiu o mundo. A obra também diz que Aristóteles postulava que existe uma fagulha divina no homem, ou logos, que este compartilha com Deus. A obra continua dizendo que o estoicismo modificava a ideia do fogo de Heráclito e deu o nome de logos a uma alma inteligente, interior, autoconsciente e universal da qual a nossa razão é parte. Ela era uma espécie de sabedoria divina totalmente cósmica e dominadora. Diziam que o homem tinha um Deus interior ao qual podia seguir. Motivado por tais conceitos gregos, Daniel Wallace, famoso erudito bíblico, declarou a respeito do logos: o conceito grego de Deus era, na maior parte, pessoal e finito, mas seu conceito do logos era maior do que o conceito de Deus. Assim, é altamente improvável que o logos possa ser um Deus, de acordo com João. No entanto, muitas obras de referência nos dizem que o apóstolo João não fora influenciado por pensadores gregos. Ernest Scott foi um ministro presbiteriano considerado como uma autoridade quanto ao Novo Testamento. Ele escreveu em sua obra The Fourth Gospel, Its Purpose and Theology. A ideia de um logos, uma razão que emana no mundo, é aquela que encontramos sob várias modificações em muitos sistemas antigos de pensamento, indiano, egípcio, persa. Em vista do sincretismo religioso do segundo século, é quase impossível que essas teologias estranhas tenham exercido alguma influência sobre o quarto evangelista. Mas pode haver pouca dúvida em relação à principal fonte da qual derivou sua doutrina do Logos. Ele havia chegado até ele através de Filo, depois de seu desenvolvimento final na filosofia grega. Para os que não sabem, Filo era um judeu. Veja também o que diz a obra Comentário Bíblico Pentecostal. Muitas são as tentativas em traçar a fonte do termo logos. É mais provável que o termo e seu conceito provenham da literatura e pensamento judaicos, embora estivesse ambientado dentro do mais extenso mundo greco-romano. Na obra The Jewish Annotated New Testament, ou o Novo Testamento Judaico Comentado, nós lemos: embora monoteístas, os judeus, no entanto, reconheciam outros seres sobrenaturais que comunicavam a vontade divina. Veja só, outros seres sobrenaturais, outros seres. O uso do Logos no Evangelho de João é, portanto, um uso completamente judaico. Não há absolutamente nada no prólogo de João, nem no Novo Testamento, que indique que João ou qualquer outro escritor bíblico tivesse em mente os conceitos gregos sobre o Logos, isto é, o Filho de Deus Jesus Cristo. O Novo Testamento deve ser entendido de uma perspectiva puramente judaica, não grega, pois seus escritores eram judeus. Os conceitos dos gregos sobre o Logos são incompatíveis com as descrições de João sobre Jesus Cristo. Primeira carta de João 4,9 diz: Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que ganhássemos a vida por meio dele. Este conceito expresso por João, de que Jesus já era Filho de Deus, antes mesmo de vir ao mundo,
é incompatível com o conceito da filosofia grega sobre o logos. Portanto, o conceito filosófico grego, difundido por Heráclito, Platão, Aristóteles e os estoicos sobre logos, deve ser rejeitado. A ideia de que Jesus seja o logos de Deus, em um sentido consubstancial, tal como a Trindade, é incompatível com a Bíblia inteira. Em João 8,55, Jesus disse: "Eu o conheço e obedeço a sua palavra", ou seu logos. Ou seja, Jesus claramente faz uma distinção entre si mesmo e o logos de Deus, provando que Jesus não é da mesma substância do Pai, tal como é o logos impessoal de Deus. Neste vídeo vimos o que certamente João não pensava a respeito do logos. O Novo Testamento deve ser entendido de uma perspectiva judaica, não com base na filosofia grega. No próximo vídeo veremos os conceitos de Filo de Alexandria, um judeu, sobre o logos. O prólogo de João. Vídeo 4. Quem é o logos? No vídeo anterior vimos conceitos filosóficos gregos sobre o logos que certamente não são compatíveis com o fundo judaico do Evangelho de João. Nesse vídeo nós veremos conceitos filosóficos sobre o logos baseados no judaísmo. Filo de Alexandria foi um judeu helenista que considerava a Septuaginta e a lei judaica como um modelo para a busca da iluminação individual. Uma das doutrinas centrais dos escritos de Filo era sobre o logos. Filo ofereceu várias descrições do logos, muitas delas até mesmo contraditórias. No livro Early Christian Doctrines, ou Doutrinas Cristãs Primitivas, de J.N.D. Kelly, nós lemos: ele compreendia a existência de poderes imaginários, os quais, embora as posições de Filo sejam confusas até certo ponto, não eram seres tão distintos quanto as operações de Deus consideravam em separação de si mesmo. Entre tais intermediários, o superior e mais importante era o Logos, o mais velho e mais aparentado a Deus, conforme ele o chama, das coisas que vieram à existência. O ensino de Filo sobre o Logos é ambíguo, até mesmo inconsistente, mas os traços principais são claros o suficiente. Como intermediário entre Deus e o universo, o Logos tem uma função dupla. Ele é o agente de Deus na criação e é também o meio pelo qual a mente compreende a Deus. Ao passo que analisarmos os conceitos de Filo sobre o Logos, é importante também analisarmos os conceitos de Justino, que era um dos pais da igreja. No livro A Short History of the Early Church, ou Uma Breve História da Igreja Primitiva, escrito pelo teólogo Harry R. Bower, lemos: com os apologistas, a filosofia grega passou a estar associada com o cristianismo. O mais conhecido deles foi Justino, o mártir. Ele foi aluno e professor de filosofia antes de sua conversão. Ele continuou sendo filósofo e considerava o cristianismo a filosofia superior. Ele morreu como um mártir por causa da fé entre 163 e 167. Justino ensinou que antes da criação do mundo, Deus estava sozinho e que não havia nenhum filho. No interior de Deus, no entanto, havia a razão ou mente, o Logos. Quando Deus desejou criar o mundo, ele precisou de um agente para fazer isso para ele. Essa necessidade surgiu da visão grega de que Deus não pode tocar na matéria. Por isso ele gerou outro ser divino, a fim de criar o mundo para ele. Prestem atenção, outro ser divino. Continuando. Este ser divino era chamado de Logos, ou Filho de Deus. Ele foi chamado de Filho porque ele foi gerado. Ele foi chamado de Logos porque ele foi tomado da razão ou mente de Deus. No entanto, o Pai não perde nada quando ele dá existência independente ao Logos. O Logos, que é tomado a partir dele para se tornar filho, é como uma chama tirada de uma fogueira para que se faça uma nova fogueira. A nova fogueira não diminui a fogueira anterior. Justino e outros apologistas, portanto, ensinavam que o Filho é uma criatura. Ele é uma criatura superior, uma criatura suficientemente poderosa para criar o mundo, mas ainda assim uma criatura. A teologia que trata dessa relação do Filho com o Pai é chamada de subordinacionismo. O Filho é subordinado, quer dizer, secundário a, dependente de e causado pelo Pai. Os apologistas eram subordinacionistas.
A visão de Justino, conforme lemos aqui, é idêntica à visão das Testemunhas de Jeová. No livro A History of Philosophy, de Frederick Copleston, nós lemos sobre o Logos de Philo, a concepção de seres intermediários, a fim de criar uma ponte no abismo entre o próprio Deus e o cosmos material. O maior de tais seres intermediários é o Logos. O Logos é dito como o primogênito de Deus, sendo o mais antigo e o mais aparentado a Deus dos que foram produzidos. O Logos é, para Philo, definitivamente inferior a Deus e deve ser considerado como estando entre os que foram produzidos, o que inclui muitos outros seres além do Logos, mesmo que este, o Logos, tenha primazia. A concepção de Philo do Logos, portanto, não é idêntica ao dogma do Logos, conforme preservado na teologia cristã, mesmo que esta tenha influenciado os primitivos pensadores cristãos. Às vezes, de fato, o Logos aparenta ser concebido como um aspecto de Deus, mas mesmo nesse caso, haveria uma clara distinção entre a ideia de Philo e dos cristãos sobre Logos. Aqui, ele está obviamente se referindo aos cristãos trinitários. A mesma obra adiciona: o Logos é o instrumento de Deus na formação do mundo, e Philo achou referência a isso nas palavras do Pentateuco: e fez Deus o homem segundo a imagem de Deus. Ainda na mesma obra nós lemos: deve ser notado que, quando o Antigo Testamento menciona o anjo de Deus, ao descrever teofanias, Philo identifica o anjo com o Logos. Assim como quando vários anjos são mencionados, ele os identifica com os poderes. Este Logos é uma substância incorpórea, a palavra ou voz imaterial de Deus. Mas na medida em que é concebido como realmente distinto de Deus, é concebido como subordinado a Deus, como instrumento de Deus. Philo utilizou não apenas a concepção da sabedoria divina, conforme encontrada nos livros sapienciais, mas também o exemplarismo platônico. O Logos é a imagem, a sombra de Deus, e é o próprio exemplar da criação. E temas estoicos: o Logos é inerente e ainda assim, ao mesmo tempo, transcendente, o princípio da lei no mundo e o vínculo que organiza as criaturas. Mas a concepção geral parece ser de um ser de escala menor. Em outras palavras, o Logos de Philo, à medida que é realmente distinto da deidade definitiva, Yahvé, é um ser subordinado e intermediário, através do qual Deus se expressa e age. Não é a palavra consubstancial do Pai, a segunda pessoa da bendita Trindade. A filosofia de Philo, com respeito ao Logos, é mais próxima ao neoplatonismo que ao cristianismo trinitarista. Nas próprias palavras de Philo, o judeu, nós lemos que o Logos é o filho mais velho, a quem o Pai de todos levantou, e em outro lugar o chama de seu primogênito, e de fato o filho. Portanto, produzido, ou gerado, criado, seguiu os caminhos de seu Pai, e moldou os diferentes tipos, olhando para o modelo ideal, o qual o Pai fornecia. Em outro comentário, Philo também diz: e o Pai, que criou o universo, tem dado à sua mais antiga e arquiangélica palavra, o Logos, um presente superior, estar no limite de ambos, e separou aquilo que fora criado do Criador. E esta mesma palavra, o Logos, é continuamente um suplicante ao Deus imortal em prol da raça mortal. E a palavra, ou Logos, se gaba, dizendo: eu estive no meio, entre o Senhor e vós. Números 16:48. Não é incriado igual a Deus, tampouco criado igual a vós, mas é um meio termo entre essas duas extremidades, como um refém, por assim dizer, de ambos os lados. Então vemos aqui que para Philo o Logos não era nem incriado igual a Deus e nem criado igual aos humanos, mas um meio termo entre os dois. Ainda na mesma obra nós lemos as palavras de Philo: pois o Pai do universo causou que ele, o Logos, brotasse como o filho mais velho, a quem em outra passagem chama-o de primogênito, que de tal forma nasceu, imitando os caminhos de seu pai, formou tais coisas e tais espécies, recorrendo aos padrões do arquétipo. Então nós vemos que em geral Philo acreditava que o Logos era um ser secundário, o filho primogênito de Deus, o qual nasceu de Deus, foi gerado, criado, produzido,
Porém, o modo como ele foi criado não era igual ao modo humano. E quando o Logos nasceu, ele imitou os caminhos do Pai, executando a criação como instrumento de Deus, olhando para o modelo, o arquétipo fornecido pelo Pai. Bem, se você é uma testemunha de Jeová e você está assistindo esse vídeo, você certamente pensou: sabe que eu já ouvi essa história antes? Pois exatamente, a descrição de Filo conforme mostrada aqui é exatamente a descrição do apóstolo João sobre Jesus Cristo em sua pré-existência. Ernst Henschen, erudito protestante já citado nos vídeos anteriores dessa série, declarou: Filo, por certo, concebe Logos, a quem ocasionalmente chama de divino, Theos em artigo, exatamente como fez o apóstolo João, mas nunca Deus, Hotheos, com artigo, exatamente como fez o apóstolo João, como o anjo mais alto e como a mais alta ideia ao mesmo tempo, e às vezes até mesmo como um Deus secundário. Pois bem, se você é uma testemunha de Jeová ou conhece a crença das testemunhas de Jeová, você certamente notou uma coincidência entre João capítulo 1, versículo 1 e o que o erudito Ernst Henschen disse sobre Filo aqui. Agora surge a questão: será que essa semelhança é uma mera coincidência? Porque existe semelhança até mesmo na diferença que Filo fez entre Hotheos, com artigo, e Theos sem artigo. Exatamente aquilo que João fez em João capítulo 1, versículo 1. John Gill foi um teólogo inglês da Igreja Batista de altíssima erudição. Ele afirmou: Filo, o judeu, chama a palavra mais antiga, isto é, o Logos, o primogênito de Deus, de arcanjo. Do mesmo modo, Justino o Mártir, que foi um dos pais da igreja, já citado nesse vídeo, declarou: e quando dizemos também que a palavra, o Logos, que é o primogênito de Deus, veja só, o Logos é o primogênito de Deus. Justino também escreveu: Jesus Cristo é o único Filho que foi propriamente gerado por Deus, sendo sua palavra e primogênito. Justino acrescenta: e o primeiro poder depois de Deus, o Pai e Senhor de todos, é a palavra, que também é o Filho. Por último, vejamos a explicação de Justino sobre o Logos. Em que sentido Jesus é o Logos? Eles o chamam a palavra, porque ele leva as informações do Pai aos homens. Então por que Jesus é chamado de a palavra? Porque ele é o porta-voz de Deus, porque ele porta a palavra do Pai. Ernst Henschen, erudito já citado, afirmou: para o autor do prólogo, quer dizer, para João, o Logos, que já era agente na criação, poderia aparecer no lugar da sabedoria, que no judaísmo poderia ser representada como mediadora da criação. O destino do Logos foi assim inteiramente emprestado da sabedoria. Na obra The Jewish Annotated New Testament, ou o Novo Testamento Judaico Comentado, nós lemos: outras versões da teologia do Logos, ou seja, noções do segundo Deus como palavra personificada, segundo Deus como palavra personificada, ou sabedoria de Deus, estavam presentes entre os judeus que falavam aramaico, hebraico e siríaco também. Ainda na mesma obra nós lemos: os primeiros 5 versículos do prólogo para o 4º evangelho ajustam-se quase perfeitamente e o texto que está no fundo como estrutura interpretativa é Provérbios 8, 22 ao 31. Então prestem atenção a isso. A obra está dizendo que o pano de fundo do prólogo de João é Provérbios 8, 22 ao 31. De acordo com o que vimos aqui, é lógico concluir então que entre os judeus contemporâneos de João, o arcanjo, o primogênito de Deus, fosse chamado de Logos, ou palavra, que era uma referência à sabedoria personificada em Provérbios 8, 22 ao 31. A sabedoria personificada nessa passagem é dita como sendo a primeira criação de Deus. Sendo esse o caso, ficaria muito claro para qualquer judeu que lesse as primeiras palavras do prólogo de João sobre o que João tinha em mente quando ele falou a palavra, o Logos, aquele que estava com Deus. Jesus é chamado de Logos ou palavra porque ele é a personificação externa do pensamento de Deus. Ou seja, embora Deus sempre tenha sido sábio, a sabedoria como atributo impessoal e eterno não estava com Deus, mas em Deus. Assim, Deus externou tal sabedoria em forma de uma pessoa, com pensamentos próprios. Essa pessoa somente passa a existir, em realidade, a partir do momento em que Deus causou sua existência. Por ter vindo à existência, este ser secundário é chamado de Filho de Deus. Por ter sido criado diretamente,
A partir da sabedoria de Deus, conforme explicou Justino, este ser é representado pela sabedoria personificada e chamado de Logos. Assim, o Logos é, de fato, como diz a obra já citada, para o filósofo judeu Filo de Alexandria, o Logos de Deus foi o primeiro fruto da criação. Para algumas audiências, esses conceitos metafísicos podem ser difíceis de entender. Portanto, eu vou ilustrar. A minha palavra é aquilo que eu falo, mas antes de eu abrir a boca e falar, aquela palavra existe como pensamento em mim. Ela está dentro de mim, mas eu sou o dono da minha palavra. Portanto, aquela palavra só será dita se eu assim desejar. Quando eu decidir falar, então eu vou trazer a minha palavra à existência. Eu vou dar existência independente à minha palavra. Ela passa a existir em realidade. Antes, ela só existia em potência. Agora, ela existe em realidade. Mesmo aquilo que existe em potência precisa de um ato para que venha a ser em realidade. Portanto, o Logos precisou de um ato para que ele viesse a existir em realidade como pessoa, como Filho de Deus. Como ideia, o Filho de Deus sempre existiu dentro de Deus, porque ele sempre foi uma ideia que Deus teve. Mas mesmo aquilo que existe como ideia precisa de um ato para que exista em realidade. Por exemplo, imagine um arquiteto que tem em mente a ideia de um prédio. Ele quer construir esse prédio, mas o prédio não existe. O prédio só existe na mente dele. Então o arquiteto causa um ato para que aquilo que existe apenas como uma ideia em sua mente passe a existir em realidade. Por isso, o prédio é uma criação do arquiteto. Aquele prédio já existia na mente dele como ideia, mas não em realidade. Quando existe uma causa, um ato que traga à existência o prédio, então o prédio passa a existir em realidade. É mais ou menos esse o conceito que Justino tinha. O Logos existia na mente de Deus como uma ideia, mas mesmo aquilo que existe na mente de Deus como uma ideia precisa de um ato para que ele passe a existir de forma exterior a Deus. Quando isso acontece, então nós temos a primeira criação, o primogênito da criação. E Filo entendeu isso com base na passagem de Provérbios 8, 22 ao 31. Sobre esta passagem, nós lemos na edição pastoral: a sabedoria é a primeira criatura de Deus, uma espécie de arquiteto que o acompanhou em toda a sua atividade criadora. João se lembrou desse texto quando escreveu o prólogo do seu evangelho. Nesse texto de Provérbios, nós temos Jesus Cristo em sua pré-existência humana, representado pela sabedoria de Deus. É claro que o Filho de Deus não é literalmente um atributo impessoal de Deus, tal como a sabedoria é um atributo impessoal. Mas aqui nós temos uma representação. Alguém é representado por essa sabedoria. Ou seja, existe alguém que está sendo representado por trás dessa palavra sabedoria. E quem é esse alguém? É aquele que foi a primeira criatura, pois a sabedoria é dita como sendo criada, gerada, produzida. E essa sabedoria, na verdade, não é um atributo, mas é aquele que está por trás dela, é aquele que esteve ao lado de Deus desde o princípio. O Logos de Deus, a palavra de Deus. O prólogo de João. Vídeo 5. Com quem o Logos estava. Antes de especificar quem o Logos era, João nos informa com quem ele estava. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Para que possamos entender corretamente o que João quis dizer, e principalmente o que ele não quis dizer, é importante entendermos a doutrina da Trindade. Na Trindade não há dois seres divinos, dois deuses iguais, mas apenas um único ser divino, a quem chamamos de Deus. Muitos trinitários não entendem sua própria crença e, sem perceber, defendem, usando o prólogo de João, a crença em dois deuses eternos. Por exemplo, muitos trinitários dizem que o Logos era igual a Deus, ou que o Logos era da mesma natureza de Deus. No entanto, isso é a mesma coisa que dizer que existiam dois deuses. Algo que precisa ser esclarecido para os trinitários é que, na crença trinitária, não existem três seres, três pessoas distintas da mesma natureza. Isso não é Trindade. Na Trindade existe apenas um único ser chamado Javé ou Jeová. O Deus Javé seria um Deus trino. Isso quer dizer que existiriam três pessoas, três consciências, três mentes, que são este mesmo único Deus. Mas não seriam três deuses, nem três Javés ou Jeovás. Na Trindade existe certa pluralidade e distinção em termos pessoais, tais como Pai, Filho e Espírito Santo.
Porém, não existe nenhuma divisão ontológica entre tais. Quer dizer, não existem três seres distintos na Trindade. Apenas um ser divino chamado Javé. Esta é a doutrina da Trindade. Quando falamos em divisão ontológica, nós nos referimos a uma separação de seres entre Pai e Filho. Isto é, na Trindade, Pai e Filho são exatamente o mesmo ser divino. No entanto, se há divisão ontológica entre Pai e Filho, então Pai e Filho são dois seres divinos. E esta última é a crença das Testemunhas de Jeová. Quando os trinitários dizem comumente que Pai e Filho são duas pessoas distintas de mesma natureza, eles não percebem que estão defendendo pleno politeísmo, pois duas pessoas distintas de mesma natureza equivalem perfeitamente a dois deuses. Eu vou explicar melhor. Digamos que existam três pessoas distintas de natureza angélica, ou seja, de mesma natureza: Rafael, Miguel e Gabriel. Estas três pessoas possuem a mesma natureza, a saber, a natureza angélica. Cada uma dessas pessoas é perfeitamente angélica. Responda: quantos anjos existem nessa ilustração? Qualquer pessoa racional dirá: existem três anjos. Sim, exatamente, porque três pessoas distintas de mesma natureza ou de natureza angélica equivalem perfeitamente a três anjos. Da mesma forma, três pessoas distintas de mesma natureza, de natureza divina no caso, equivalem perfeitamente a três deuses. E com todo respeito, não é a sua faculdade de teologia que vai mudar isso. Portanto, dizer que existem três pessoas distintas de mesma natureza é dizer que existem três deuses iguais. Assim, para que exista apenas um único Deus, conforme o trinitarismo, não pode haver separação ontológica entre as pessoas da Trindade. Você assistirá agora uma explicação sobre a Trindade, dada por William Lane Craig, um dos mais famosos apologistas e escritores cristãos. And I think a good analogy for the Trinity is the mythological dog that guarded the gates of Hades in Greek mythology named Kerberos. Hercules, as one of Hercules' tasks was to go and capture Kerberos, who guarded the gates of Hades. Kerberos was a three-headed dog. Now, that's really interesting because what it means is Kerberos had three minds. Canine minds, obviously, but we could invest these minds with self-consciousness and self-awareness if we wanted to, so that you would have three canine persons. And yet clearly Kerberos was one dog. He was one animal. And these three minds had to work cooperatively in order for Kerberos to be an effective guard dog. So it seems to me you have a very nice analogy here of three persons in one being. Esta analogia explica alguns pontos que os trinitários desapercebem. Embora o cérebro possua três mentes distintas, a distinção e a pluralidade existe apenas nas mentes, ou em termos de mentes ou pessoas do cérebro, não no cérebro. Ou seja, o cérebro, como identidade, é o conjunto total. Isto é, quando me refiro ao cérebro de modo genérico, eu estou me referindo ao ser total, não apenas a uma das mentes do cérebro. Se eu quiser fazer uma separação das mentes do cérebro, então eu devo usar termos que são próprios das mentes do cérebro. Por exemplo, a mente 1 do cérebro disse a mente 2. No entanto, eu não posso fazer nenhuma distinção em termos de cérebro, somente em termos de mentes, pois a separação somente existe em termos de mentes e não em termos de cérebro. Da mesma forma, na Trindade não existe distinção em termos de deuses, que em grego é theos, apenas em termos pessoais. Os termos pessoais são Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é a mesma pessoa que o Filho, são duas mentes, duas pessoas, mas eles são sempre o mesmo Deus na Trindade. E é aqui que muitos trinitários não conseguem entender o ponto. Se o Pai e o Filho são sempre o mesmo Deus, então não pode haver uma divisão de divindade na Trindade, nem em termos de divindade. E então surge a pergunta: com quem a palavra estava? Leia comigo João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Raciocine comigo. Com quem João disse que a palavra estava? Com o Pai ou com o Deus? Ele disse que o Logos, ou a palavra, estava com Deus, não com o Pai. Isso quer dizer que João fez uma distinção entre o Logos e Deus em termos de Deus, e não em termos de pessoas,
tais como Pai, Filho e Espírito Santo, João poderia muito bem ter dito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus Pai, e ambos eram o mesmo Deus. Se João tivesse dito isso, o assunto estaria resolvido. Haveria duas pessoas e um só Deus. No entanto, João fez exatamente o oposto daquilo que nós esperaríamos de um trinitário. João disse que a palavra estava com o Deus e não com o Pai. A separação feita por João entre o Logos e Deus foi em termos de theos, em termos de Deus, em termos de divindades. João descreveu uma pluralidade de seres divinos, de divindades. Ele não fez uma separação de pessoas e uma união de divindades, uma fusão de divindades. Ao contrário, ele fez uma separação de divindades. Então nós temos aqui duas alternativas. Ou a palavra era o próprio Deus com quem ela estava, ou a palavra é outra divindade. Separada, um Deus, um ser divino. Não há alternativa, pois pense um pouco. Na Trindade existe apenas um Deus. Se a palavra era Deus, então a palavra é esse único Deus que existe. Certo? Mas se a palavra é esse único Deus que existe, então com quem que a palavra estava? A palavra estava com a palavra? Alguns talvez tentem afirmar que o Deus com quem a palavra estava era a pessoa do Pai. No entanto, a Bíblia diz outra coisa. João poderia muito bem ter usado o termo pessoal, Pai, a fim de separar somente as pessoas. Mas ele fez justamente o contrário. Ele separou divindades e não pessoas. Portanto, se existe apenas um Deus, e a palavra estava com este um Deus, a palavra tem que ser este único Deus com quem a palavra estava, se a palavra é Deus. Do contrário, nós temos dois deuses, e não um único Deus. E não é a sua faculdade de teologia que vai mudar isso. Portanto, há duas possibilidades apenas. Ou a palavra era aquele próprio Deus com quem ela estava, ou a palavra era um Deus, um ser divino. Alguns talvez digam que a palavra era da mesma natureza de Deus. No entanto, isso é a mesma coisa que dizer que existiam dois deuses. Nós não estamos argumentando em termos de igualdade, de natureza, mas em termos de separação de seres. Existe uma separação aqui, feita por João, em termos de theos, em termos de Deus, não em termos de pessoas, tais como Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, se João optou por dizer que a palavra estava com o Deus, em vez de com o Pai, algo que ele poderia ter feito, então João fez uma separação entre a palavra e Deus em termos de divindade, não em termos de pessoas. E sendo assim, ou a palavra era aquele próprio Deus com quem ela estava, ou a palavra era um Deus distinto. Agora pense, se João separou a palavra do Deus Supremo em termos de divindade, por que é que as testemunhas de Jeová não podem fazer o mesmo dizendo que a palavra era um Deus? Pessoas inteligentes e amantes da verdade entenderão que não faz sentido estar com Deus e ao mesmo tempo ser o próprio Deus. Portanto, a palavra não poderia estar com Deus, com o Deus Supremo, e ser aquele próprio Deus com quem ela estava. Isso é um absurdo lógico. Mesmo que alguém argumente que a palavra era divina e igual ao Deus com quem estava, surgirá outra pergunta. Afinal, a palavra era o mesmo ser divino com quem ela estava ou ela era outro ser divino? O ponto não é a igualdade entre a palavra e Deus, mas a separação ontológica feita por João. Não há como fugir dessa dicotomia. Ou a palavra era o mesmo ser divino, o mesmo Deus com quem estava, ou ela era outro ser divino, um Deus diferente e separado do Deus com quem estava. E João faz isso de modo bem claro por meio da articulação do artigo. A palavra estava com ho theos, no caso acusativo ton theon, o Deus, e a palavra era theos. Então aqui nós temos uma separação por meio do uso do artigo. Ho theos era aquele com quem a palavra estava, e theos em artigo é o que a palavra era. O próprio tempo verbal era já indica isso. João disse que a palavra era Deus, ou era theos. Ou seja, a palavra não é o Deus Supremo, porque o Deus Supremo nunca era Deus. Se era, então não é mais. Deixou de ser. O Deus Supremo nunca era. Ele é, sempre no presente. Se a palavra era Deus, então ela deixou de ser. E se ela deixou de ser, isso tem a ver com a natureza dela, e não com a sua identidade. Ou seja, quando se diz que a palavra era theos, isso tem a ver com aquilo que a palavra era, e não com quem a palavra era. Entendeu o ponto? Se tem a ver com aquilo que a palavra era, então a palavra era divina, uma divindade, um Deus, mas não o Deus Supremo. E a separação que o apóstolo fez entre a palavra e o Deus Supremo
deixa isso bem claro. O prólogo de João. Vídeo 6. A regra de Cole. Primeiramente, vamos adiantar a você que está assistindo esse vídeo que o conteúdo apresentado aqui poderá ser um tanto técnico. Assim, talvez seja necessário assistir este vídeo mais de uma vez. Em 1933, Ernest Cadman Cole propôs o que ele chamou de regra definitiva para o uso do artigo definido no Novo Testamento grego. Sua regra afirma: um predicativo nominativo substantivo anartro não possui artigo quando precede o verbo. Antes de tudo, é importante explicar aos leigos o que são sujeito e predicado. Em termos simples, a língua é composta de vários elementos que fazem com que ela se torne compreensível pela razão humana. O sujeito de uma oração é aquilo de que se fala, e o predicado é aquilo que se diz a respeito do sujeito. Veja a frase: a palavra era Deus. Para descobrirmos o sujeito, nós perguntamos ao verbo: quem é que era Deus? E a resposta é: a palavra. Então, a palavra é o sujeito da oração. Agora perguntamos ao sujeito: o que é que a palavra era? Resposta: Deus. Então, o termo Deus é o predicativo, ou seja, é aquilo que dá característica ao sujeito. No grego bíblico, não existe artigo indefinido. Assim, quando falamos anartro, nós nos referimos a um substantivo sem artigo. Por exemplo, a palavra estava com o Deus. Neste caso, o substantivo Deus não é anartro, pois ele tem um artigo em grego. No entanto, na construção, a palavra era Deus, o substantivo Deus não possui artigo. Assim chamamos isso de substantivo anartro. Quando falamos que o predicativo é pré-verbal, queremos dizer que a frase em grego está meio que invertida, por assim dizer. Em grego, João 1:1c diz: Deus era a palavra. Apesar de o termo Deus estar antes do verbo era, ele não é o sujeito da oração, mas o predicativo. Seria como na frase: branca era a casa, em vez de a casa era branca. Nessa estrutura, houve apenas uma inversão das palavras. Esse é o caso de João 1:1c, onde o predicativo, Deus, é pré-verbal. Ele vem antes do verbo era. Outro ponto a ser explicado é o seguinte: em termos simples, na língua grega, as palavras sofrem mudanças de declinação dependendo de sua colocação na frase. Por exemplo, a palavra theos, na frase a palavra era Deus, está no caso nominativo. O caso nominativo é quando a palavra se encontra em sua forma mais básica, assim como aparece no dicionário. Tendo explicado isso, existe algo que chamaremos de PNAPV, predicativo nominativo anartro pré-verbal, que é a estrutura sintática encontrada na frase a palavra era Deus em grego, em João capítulo 1, versículo 1, parte C. Então, apenas para reforçar, na frase a palavra era Deus, existe um PNAPV, predicativo nominativo anartro pré-verbal. Cole disse que um predicativo nominativo não possui artigo quando precede o verbo. Ou seja, ele quis dizer que PNAPVs não precisam de artigo para serem definidos. Em razão dessa fórmula, diversos trinitaristas passaram a lançar críticas amargas à tradução do Novo Mundo por verter: a palavra era um Deus. Os trinitaristas dizem que, segundo a regra de Cole, o termo Deus nessa construção não precisa de artigo para ser definido. Muitos concluem erroneamente que, embora João não tenha dito a palavra era o Deus, com artigo, ainda assim o termo Deus, nesse caso, seria definido, pois o artigo antes do termo Deus estaria supostamente subentendido, embora não estivesse presente. No entanto, os defensores da Trindade ignoram o que Cole realmente disse. O substantivo é indefinido nessa colocação apenas quando o contexto exige. Isso quer dizer que não se pode determinar um PNAPV como definido ou indefinido simplesmente por questões gramaticais. Em nossas pesquisas, nós encontramos inúmeras passagens bíblicas onde o PNAPV é indefinido. Mas a fim de sermos mais perfeccionistas, no Evangelho de João, nós encontramos apenas 3 estruturas sintáticas que podemos dizer que são as mais próximas de a palavra era Deus.
Vejamos cada uma delas. João 4,19, na Bíblia de Jerusalém, nós lemos: Vejo que és um profeta. A palavra profeta, nesta construção, é um PNAPV. Esta construção é idêntica a João capítulo 1, versículo 1, parte C. Perceba que a Bíblia de Jerusalém inverte a palavra profeta como um substantivo indefinido. Por isso, os tradutores verteram um profeta, mostrando que o PNAPV pode ser indefinido. Apenas para esclarecer, mesmo que não houvesse o artigo indefinido um em português, e que a construção fosse vejo que és profeta, ainda assim o substantivo profeta seria indefinido. Veja também João 8,48. Tu és um samaritano, na versão King James ou Rei Jaime, em inglês. João 18,37. Tu dizes que eu sou um rei, também na versão Rei Jaime, em inglês. Apenas uma observação importante. Todas as traduções de João 8,48 e João 18,37 em inglês usam o artigo indefinido nessas passagens. Todas as traduções. Em português, no entanto, o artigo não é usado. Então, geralmente, nas Bíblias em português, diz assim: Tu és samaritano e tu dizes que eu sou rei, sem artigo indefinido. Geralmente é isso que ocorre em português. Mas isso tem a ver com as diferenças do inglês e do português, ou entre o inglês e o português, não com o substantivo ser indefinido ou definido. O artigo indefinido aparece mais em inglês, porque na língua inglesa ele é mais necessário do que em português. Por exemplo, em português eu posso dizer, eu sou profeta, e eu não preciso usar o artigo indefinido, um profeta. No entanto, ao traduzir essa frase para o inglês, eu não posso dizer, I am prophet, sem artigo. Em inglês, eu tenho que acrescentar o artigo um antes de profeta. Portanto, a frase eu sou profeta, em inglês, deve obrigatoriamente ser traduzida I am a prophet, ou eu sou um profeta. Até mesmo a tradução do Novo Mundo usa o artigo indefinido em inglês nessas passagens, mas não em português. Isso acontece pelas diferenças entre o português e o inglês, e não tem nada que ver com o nosso ponto de análise sobre João capítulo 1, versículo 1. E eu apenas estou explicando isso por causa dos opositores. Então, mesmo que em português não exista o artigo indefinido um, ainda assim, nesses casos, nós temos um PNAPV indefinido. Assim, em João 8,48, na frase Tu és samaritano, isso equivale 100% a Tu és um samaritano. Se eu disser eu sou brasileiro, isto equivale 100% a eu sou um brasileiro. Portanto, todas as versões que nós checamos em inglês traduzem João 8,48 e 18,37 de modo indefinido. Mas em português o artigo indefinido não é necessário. Ainda assim, o substantivo tem sentido e aplicação indefinidos. Existem muitos outros exemplos de PNAPVs que são indefinidos, mas estes já bastam para provar que uma tradução indefinida para João capítulo 1, versículo 1, parte C, é gramaticalmente possível. Na verdade, se você analisar todos os casos de PNAPVs no Novo Testamento, você verá que é até mesmo mais provável que os PNAPVs sejam indefinidos do que definidos. Até mesmo trinitários admitem que a palavra era um Deus é uma tradução gramaticalmente possível. Murray J. Harris, professor de exegese do Novo Testamento, admitiu em seu livro Jesus as God, ou Jesus como Deus. Ele disse, de um ponto de vista puramente gramatical, Theos en Hologos, poderia ser traduzido, a palavra era um Deus. O apóstolo João disse, Hologos en proston theon, ou a palavra estava com o Deus. Perceba que, ao tratar daquele com quem a palavra estava, João usa o artigo. Então João continua, Theos en Hologos. Deus era o Logos, ou a palavra. Perceba que agora é diferente. João tirou o artigo para o termo Theos, quando característico do Logos. Conforme sabemos, na construção, a palavra era Deus, o substantivo Deus está sem o artigo em grego. Significa isso que toda vez que a palavra Deus, Theos, estiver sem o artigo em grego, a tradução em português e em inglês será um Deus? Não, não significa isso. E é aqui que muitos críticos da tradução do Novo Mundo pecam. Nós não argumentamos isso. O ponto em questão não é a omissão do artigo em grego,
mas a articulação do artigo. A articulação do artigo feita por João, ao contrário do que muitos trinitários pensam, faz uma grandiosa diferença. João articula o artigo propositalmente, a fim de mostrar que há uma diferença entre o Deus com quem o Logos estava e o Logos, entre a palavra e o Deus. E esta é a única vez em toda a Bíblia que essa articulação é feita, que essa diferença é feita. Então pergunte-se, será que esta articulação do artigo, feita aqui nessa passagem, é algo relevante? Certamente que é, certamente que sim. Conforme foi dito, não é nem a omissão do artigo o ponto principal, mas a articulação do artigo. Quer dizer, o ponto não é que João omite o artigo na parte C, mas que ele usa o artigo na parte B, mostrando que o Logos não é o mesmo Deus com quem ele estava, e que, portanto, o Logos é outro ser divino, ou seja, um Deus. Veja só, na Trindade existe um só Deus, certo? Se o Logos é Deus, o Deus Supremo, então o Logos é este um só Deus que existe. Só que, se este for o caso, nós ficaremos sem saber com quem o Logos estava, porque a Bíblia diz que o Logos estava com Deus. Se existe um só Deus, e a palavra estava com este um só Deus, então a palavra deveria ser o mesmo Deus com quem estava. Mas isso é um absurdo lógico, pois a palavra não poderia estar com Deus e ser este mesmo Deus ao mesmo tempo. E se a palavra não era o mesmo Deus com quem ela estava, então a palavra era outro ser divino, um Deus. E aí nós temos contextualmente uma construção indefinida. Então é o contexto que define isso. Alguns talvez digam que o Deus com quem o Logos estava era o Pai. Mas aí eu faço a pergunta, afinal, o Logos é o mesmo Deus que o Pai ou não é? Se o Logos é o mesmo Deus que o Pai e o Logos estava com Deus, então o Logos estava consigo mesmo. Talvez alguém diga, não, nesse caso, a palavra Deus refere-se unicamente ao Pai. Então eu concluo, isso não é trindade, isso é unitarismo. Quem diz que o termo Deus refere-se unicamente ao Pai são as testemunhas de Jeová, não os trinitários. Então é até mesmo irônico quando os trinitários dizem que nesse caso Deus é somente o Pai. Ora, quem diz que Deus é somente o Pai não é a trindade. Quem diz que Deus é somente o Pai somos nós, as testemunhas de Jeová, os unitários. Então perceba que aqui em João capítulo 1, versículo 1, os trinitários presumem o unitarismo para concluir trinitarianismo. Ou seja, eles presumem uma coisa para concluir outra. Eles presumem que Deus é somente o Pai para depois concluir que Deus não é somente o Pai. Veja que absurdo! Essa doutrina é tão confusa que nem João capítulo 1, versículo 1 poderia ser usado para apoiar tal doutrina. A palavra não era o Deus Supremo. A palavra estava com o Deus Supremo. O Deus Supremo, Jeová, o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Bíblia, não é a palavra. O Deus da Bíblia é aquele com quem a palavra estava. Quando se diz que a palavra era Theos, ou Deus, um Deus, isso está falando de um atributo da palavra, de uma característica dela. O Filho de Deus tem que ser um Deus. O filho de um humano é outro humano. O filho de um peixe é outro peixe. O filho do Deus Supremo vai ser uma divindade. Agora, assim como o meu filho não é o mesmo humano que eu sou, ele não é o mesmo ser que eu sou, o Filho de Deus não é o mesmo ser que o Pai. Eles não são da mesma essência, assim como Adão e Eva não eram da mesma essência, assim como eu não sou da mesma essência que o meu filho. Essência tem a ver com o ser. Eu posso ser da mesma natureza que o meu filho, nós podemos ter os mesmos atributos ou atributos parecidos, mas nós não somos o mesmo ser, nós somos separados. Eu sou um ser, ele é outro ser totalmente distinto. Portanto, a divindade é um atributo da palavra e não a sua identidade. Entenda isso melhor. A Bíblia diz que Deus é luz. Em grego diz literalmente, o Deus é luz. Isso significa que a luz é um atributo de Deus, mas não o próprio Deus. Portanto, Deus é luz, mas a luz não é Deus. Sujeito e predicativo não são intercambiáveis. A Bíblia diz também que Deus é amor. No entanto, o amor não é Deus. Assim, o amor é um atributo de Deus. Nesse caso também, não há equivalência entre sujeito e predicativo. Ou seja, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus é luz, mas a luz não é Deus. Então, sujeito e predicativo não são perfeitamente intercambiáveis.
É a mesma coisa na frase a palavra era Deus. Para que a palavra fosse o próprio Deus Supremo, o próprio Deus Supremo teria que ser a palavra. Se eu disser que João é o professor, eu também poderei dizer que o professor é João. Mas não é isso que acontece aqui em João capítulo 1, versículo 1, parte C. Não se pode dizer que o Deus era a palavra. Isso é impossível nesse contexto. Não existe essa possibilidade. Portanto, se o Deus não era a palavra, então a palavra não era Deus, mas um Deus, uma divindade. Então, a divindade é um atributo da palavra, não a sua identidade. Sendo assim, a palavra era divina, um Deus. E existem apenas duas traduções possíveis. Ou a palavra era divina, ou a palavra era um Deus. No entanto, visto que o termo theos, em grego, é um substantivo, e a palavra divino ou divina, em português, é um adjetivo, a tradução a palavra era um Deus corresponde de maneira mais próxima ao grego bíblico. O prólogo de João. Vídeo 7. O que significa a palavra era um Deus. Murray J. Harris, professor de exegese do Novo Testamento, admitiu em seu livro Jesus as God, ou Jesus como Deus. De um ponto de vista puramente gramatical, theos en ho logos, poderia ser traduzido, a palavra era um Deus. Porém, o autor faz uma ressalva. O monoteísmo de João torna essa tradução impossível, pois se um monoteísta estivesse falando de uma deidade que ele mesmo reverenciava, o theos singular poderia apenas ser aplicado à deidade suprema, não a um ser divino inferior. O comentário de Harris ignora completamente um ponto essencial. João era um judeu unitarista e não trinitário. Se soa impossível para um monoteísta chamar outro ser que não é o Deus Supremo de theos, por que é que soaria possível para um unitarista que não acredita na Trindade dizer que Deus é mais de uma pessoa? Harris ignorou totalmente o fato de que João não era trinitário. João era judeu. Os judeus nunca acreditaram em uma trindade. A obra The Encyclopedia Americana, ou a Enciclopédia Americana, diz sobre a teologia judaica. O cristianismo derivou-se do judaísmo, e o judaísmo era estritamente unitário. Essa citação foi tirada da brochura Deve-se Crer na Trindade, publicada pelas Testemunhas de Jeová. Existem outras obras que também atestam isso. A teologia judaica era estritamente unitária, ou seja, não trinitária. Se você duvida disso, então pergunte para qualquer judeu ortodoxo, e todos eles lhe confirmarão este fato. No judaísmo, Deus é apenas uma pessoa. Então, se João não poderia dizer que a palavra era um Deus, ou uma deidade, um ser divino, por ser monoteísta, por que é que João diria que a palavra era o mesmo Deus com quem ela estava, se João não era trinitarista? Se João era um judeu unitário? O mais curioso nisso é que ainda neste livro, Harris se contradiz completamente quando ele disserta sobre o título Deus. Ele diz: outra consideração que pode explicar parcialmente essa forma única de falar sobre a palavra Deus é a relativa fluidez do termo Elohim, deuses, na Bíblia hebraica, onde de vez em quando é usado para seres celestiais, no caso anjos, ao redor do trono de Yahvé. Então veja só como os trinitários mais eruditos se contradizem. A contradição de Harris chega a ser embaraçosa, pois ele mesmo admite aqui que outros seres também podem ser deuses na cultura judaica. Na língua hebraica, a palavra para Deus é El. No hebraico antigo, estas letras tinham outra forma. Perceba que a primeira letra, da direita para a esquerda, lembra a cabeça de um touro, ao passo que a segunda letra lembra um cajado. O touro simbolizava, nos tempos bíblicos, força e poder, e o cajado simbolizava a autoridade. Assim, a palavra Deus, ou El, na língua hebraica e na cultura judaica, significava basicamente poder e autoridade, poderoso. Portanto, a palavra Deus é um título. Ela é um título nobre, mas não o nome do Ser Supremo. Na Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia de Norman Champlin, respeitado erudito protestante, nós lemos sobre o termo Elohim. É patente que El é a raiz desse nome de Deus, que está no plural. Apenas uma observação, aqui ele usou o termo nome como sinônimo de título. Voltando à citação, tem o sentido de poderoso ou forte.
A forma plural, além de ser um plural majestático, também indicava deuses, um emprego legítimo no hebraico. Na obra O Novo Testamento Interpretado, do mesmo autor, nós lemos: o uso do termo Deus era muito mais amplo entre os hebreus do que se dá entre os cristãos modernos. Os anjos eram chamados de deuses, por serem agentes especiais de Deus, e também porque possuíam qualidades divinas. No Novo Dicionário da Bíblia, de J.D. Douglas, nós lemos: em Jó 1,6, os filhos de Deus formam um séquito celestial ou subordinados de Javé. Este termo significa deuses ou poderosos. Então, aqui nessa obra, o autor diz que os anjos são chamados de deuses porque eles são filhos de Deus. Na Cambridge Bible nós lemos: em alguns casos, Elohim, Deus ou deuses, é aplicado a seres sobrenaturais em geral. Por esse comentário nós entendemos que outros seres, no caso seres celestiais, subordinados ao Deus Supremo, também podem ser, em algum sentido, chamados de deuses. E isso era muito comum na cultura judaica. Em harmonia com isso, The Encyclopedia Britannica diz sobre o termo Deus: Elohim, deuses, eram termos gerais para seres super-humanos. A obra Comentário Bíblico Popular, de William MacDonald, diz sobre este mesmo assunto: a palavra hebraica deuses também pode se referir a anjos. No Comentário Bíblico de Derek Kidner, publicado pela editora Mundo Cristão, nós lemos: embora deuses pudesse ser uma referência aos deuses falsos, também é um termo para seres sobrenaturais. Estes deuses são interpretados como sendo anjos. Na respeitada obra Anchor Yale Bible Dictionary, nós lemos: o uso da expressão filhos de Deus, com referência a seres celestiais, reflete o uso comum da palavra semítica filho, que denota um membro de uma classe ou grupo. Também se refere a seres que pertencem à esfera celestial ou divina. Essas alusões a pluralidades de seres divinos, que ocorrem especialmente nos Salmos, representam o jeovismo de Israel. Na Bíblia, no entanto, tais seres são claramente subordinados a Yahvé e formam sua corte ou conselho celestial. Na obra Comentário Bíblico NVI, de F. F. Bruce, lemos que o título Deus normalmente é uma referência a Deus ou deuses, mas evidentemente pode denotar também seres celestiais. Na obra The Jewish Annotated New Testament, ou o Novo Testamento Judaico Comentado, nós lemos: judeus e cristãos, no período bíblico, acreditavam em uma quantidade de seres sobrenaturais que participavam do poder e da glória divinos. Embora ambos os grupos afirmassem ser monoteístas, qualidades divinas foram encontradas não apenas no Criador do Universo, mas em uma série de outros seres. Bart Ehrman, conhecido estudioso do Novo Testamento, afirmou em seu livro Como Jesus se tornou Deus: no tempo de Jesus, muitos, provavelmente a maioria, dos judeus haviam se deslocado para o campo monoteísta. Contudo, essa visão não impede a possibilidade de outros seres divinos no reino divino? Acontece que a coisa não é assim. Havia outros seres divinos sobre-humanos. João Calvino, que foi um dos teólogos mais influentes durante a Reforma Protestante, ao lado de Martinho Lutero e outros, disse: as Escrituras chamam os anjos de deuses. João Calvino disse isso: as Escrituras chamam os anjos de deuses porque através deles a glória de Deus brilha no mundo. Matthew Henry foi um pastor presbiteriano nascido na Inglaterra. Ele é certamente um dos maiores nomes na erudição bíblica. Em sua obra, Commentary on the Whole Bible, ele admitiu: eles são, no dialeto hebraico, chamados de deuses. Os anjos são assim chamados porque são grandes em poder. Lembrando que a palavra Deus significa poderoso. Norman Geisler, o qual está atualmente entre os mais famosos apologistas cristãos, autor de vários livros de conteúdo teológico e também do best-seller Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, admitiu francamente em seu livro Bíblia de Estudo, Perguntas e Respostas: anjos bons às vezes são chamados de deuses, Elohim, na Bíblia. John Gill foi um teólogo inglês da Igreja Batista de alta erudição.
Ele até hoje é certamente um dos maiores nomes na erudição bíblica. John Gill admitiu: anjos são chamados Elohim, deuses. Existem muitos outros eruditos bíblicos que atestam a mesma coisa. Os filhos celestiais de Deus são subdivindades. O apóstolo João era um judeu que conhecia sua cultura. Ele obviamente sabia disso. Assim, quando João disse que a palavra era theos, ou um Deus, divina, ele usou o termo theos, ou Deus, de acordo com a cultura judaica. Então, para qualquer judeu contemporâneo de João, ficaria muito claro o que João quis dizer. A palavra estava ao lado do Deus Supremo e a palavra era uma divindade, um filho de Deus, um poderoso ser celestial. A prova disso é o modo como João concluiu seu evangelho. João 20:31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não o próprio Deus. O Filho de Deus, não o Deus Filho, o Filho de Deus. Se Jesus é Filho de Deus, então ele não pode ser o mesmo ser que Deus é. Ele até pode ter atributos de Deus, ele pode ser uma deidade, ele pode ser uma divindade, mas ele não é o próprio Deus Supremo. Do contrário, ele não poderia ser filho desse Deus Supremo. O Filho de Deus não é o próprio Deus de quem ele é filho. Ele tem que ser uma divindade separada. Do contrário, nós temos um absurdo lógico. Se Jesus é o próprio Deus, de quem que ele é filho? Dele mesmo? Isso é um absurdo lógico. Jesus não pode ser filho de si mesmo. Ou ele não pode ser o mesmo Deus de quem ele é filho. E não é o Concílio de Nicéia e nem a sua faculdade de teologia que vão mudar isso. Você não precisa de uma faculdade de teologia para entender isso. É uma questão muito simples. Assim, vemos que na cultura judaica não havia nenhum problema identificar outro ser celestial como sendo uma deidade subordinada a Jeová, o Deus Supremo. E João identificou tal divindade, na verdade uma subdivindade, pela articulação do artigo e pela identificação do Deus Supremo como sendo aquele com quem a palavra estava e não a própria palavra. Portanto, a palavra era um Deus, um ser divino, um poderoso ser celestial com atributos divinos. E isso sim é teologicamente possível. O prólogo de João. Vídeo 8. O Logos é o Criador? Em João 1,3 nós lemos na Almeida Corrigida e Fiel: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Embora essa tradução não esteja necessariamente errada, ela é certamente obscura, e por causa dessa obscuridade linguística, muitos erroneamente pensam que o Logos é o Criador. As traduções mais modernas da Almeida, porém, optam por uma linguagem mais objetiva. A Almeida século XXI verte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A palavra por possui pelo menos dois sentidos majoritários. Assista a este breve vídeo que nos servirá de exemplo. Pode entrar. Obrigado. Por acaso, o senhor anunciou nesse jornal que precisava de um secretário que fale inglês, francês e alemão? Sim, senhor, exatamente. E o senhor veio pelo anúncio? Não, pelo viaduto. Conforme vimos nesse exemplo humorístico, a palavra por ou pelo pode significar por causa de ou por intermédio de. Na frase vim pelo anúncio, a preposição pelo, que é basicamente a preposição por, equivale a por causa de. Ao passo que na frase vim pelo viaduto, a preposição assume o sentido de meio, intermédio. Essa preposição em português pode até mesmo ter o sentido de autoria, tal como na frase o livro foi escrito por ele. Assim, embora a tradução por ele em português não esteja necessariamente errada, ela não é objetivamente clara. A Bíblia nos ensina: se com a língua vocês não proferirem palavras que sejam fáceis de entender, como alguém saberá o que se fala? Vocês estarão, na verdade, falando ao vento. Seguindo este princípio bíblico, várias traduções optam pela clareza de sentido, e assim usam fraseologias tais como por meio dele, por intermédio dele e através dele, em vez de por ele. Mas visto que o termo grego usado aqui possui vários sentidos, qual seria o correto? Afinal, a palavra
É a causa, motivo, razão, o intermediário ou o autor da criação? A fim de entendermos o sentido correto dessa passagem, precisamos entender o que é intertextualidade. A intertextualidade está relacionada a um texto externo que o autor tem em mente ao escrever seu próprio texto. Portanto, para entendermos corretamente o que o apóstolo quis dizer, precisamos entender o texto que ele tinha em mente enquanto escrevia. João começa o prólogo com as palavras: no princípio. Tal expressão não é nenhuma novidade para os judeus, pois é assim que começa o Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Portanto, apenas para frisar, João diz que a palavra no princípio estava com Deus. A quem João se refere quando diz que a palavra estava com Deus? Ou seja, quem é esse Deus? Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, este Deus, o Deus que criou os céus e a terra, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, não é a palavra, mas é aquele com quem a palavra estava. Portanto, aqui nós temos um ponto essencial que precisa ficar claro. O Deus criador de tudo, descrito em Gênesis, é identificado por João como sendo não a palavra, mas aquele em cuja presença a palavra estava. Mais uma observação. Agora nós vemos quão tola é a alegação de alguns trinitários, e eu vou ressaltar isso. De alguns trinitários, não todos, quando eles dizem que o Deus ou o Elohim de Gênesis 1:1 é a Trindade. Ora, se o Deus de Gênesis fosse a Trindade, então o Deus com quem a palavra estava seria a Trindade, pois a palavra estava no princípio com o Deus, ou com o Elohim. Que Deus? Ora, o Deus, o Elohim, de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então aqui nós vemos claramente que a palavra não é, e nem poderia jamais ser, o Deus de Gênesis. E, consequentemente, não poderia ser o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o Deus da Bíblia não era a palavra, mas aquele em cuja presença a palavra estava. Este é o Deus da Bíblia. O prólogo de João se torna desconexo sem a narrativa de Gênesis. Mas talvez você esteja se perguntando: eu entendi que o Deus de Gênesis, que no princípio criou os céus e a terra, é o Deus em cuja presença a palavra estava. Mas eu quero saber onde está a palavra no livro de Gênesis. Ao contrário do que você talvez pense, a palavra citada por João aparece muitas vezes no relato de Gênesis. Em Gênesis 1:3 e nas passagens subsequentes, nós lemos: Deus disse. Essa expressão aparece sempre antes dos atos criativos de Deus. Isto significa que Deus se expressa e cria por meio de sua palavra. João nos conta que a palavra de Deus, que é o meio criativo na narrativa de Gênesis, não é uma palavra falada, nem o próprio Criador, mas é um ser celestial. É lógico que no prólogo de João há um conceito metafísico abstrato. A palavra que Deus diz na narrativa de Gênesis não é literalmente algo, mas é alguém, o Filho unigênito de Deus. Portanto, é fato que a tradução mais objetiva para João capítulo 1, versículo 3 é: todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Porque quem cria em Gênesis é Deus. Mas a palavra não é o Criador, e nem o Deus que cria. Ela é o meio pelo qual Deus cria. Alguns argumentam que a palavra teria de ser eterna e igual a Deus, porque a Bíblia diz: sem ele, ou sem a palavra, nem mesmo uma só coisa veio a existir. No entanto, alegar que a palavra é igual a Deus com base nesse contexto e intertexto incorre em dois paradoxos. Isso seria pleno politeísmo, pois haveria dois deuses iguais nessa hipótese. E 2, ninguém é igual a Deus. É justamente por isso que Deus é Deus. Portanto, alegar que a palavra seria eterna e igual a Deus é ferir o princípio expresso na Bíblia. Não vão além das coisas que estão escritas. A Bíblia não diz que a palavra era igual a Deus e a Bíblia não diz que a palavra era eterna. Então, como podemos entender João 1:3, que diz que, sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir? Ora, a resposta é óbvia diante do intertexto. João está se referindo à narrativa de Gênesis.
Quer dizer, todos os eventos criativos mencionados em Gênesis começam com a expressão Deus disse. Então, de fato, todas as coisas, sem exceção, que foram criadas em Gênesis capítulo 1, foram de fato criadas por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito em Gênesis se fez. Em nenhum momento do prólogo, João diz que a palavra era eterna. O propósito do prólogo é mostrar aos judeus que a palavra, por meio da qual Deus criou tudo, é de fato um ser celestial, alguém, e não algo. E na carta aos Hebreus nós vemos isso de forma bem clara. Deus, veja só, o termo usado aqui é Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento. Deus falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, ou por intermédio do Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem, ou por intermédio de quem, fez também o mundo, segundo Almeida Corrigida Fiel. Mais uma vez, uma referência à narrativa de Gênesis. Atente ao verbo fez. Quem é o sujeito desse verbo? Sem dúvidas, o sujeito é Deus. Pois quem é que fez o mundo? Deus. Então, Deus é o sujeito desse verbo. Agora anote as palavras por e pelo. Perceba que nesses dois casos, elas têm o sentido exclusivo de intermédio e não de causa. Portanto, algumas coisas ficaram bem claras nessa análise. O Deus de Gênesis não é a palavra, mas aquele com quem a palavra estava. A palavra não criou nada, mas foi o instrumento de Deus na criação. A palavra não é algo, mas alguém, o Filho de Deus. As coisas criadas por intermédio da palavra são referentes aos eventos de Gênesis. E João não disse em nenhum momento que a palavra era eterna e igual a Deus. O próximo vídeo, intitulado O Deus Unigênito, será o último, mais decisivo e importante dessa série. O prólogo de João, vídeo 9, O Deus Unigênito. O apóstolo João conclui o prólogo do seu evangelho com uma declaração que encerra qualquer debate sobre se a palavra era Deus ou um Deus. João 1,18 diz: Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Essa declaração do quarto evangelista é uma contradição inegável ao credo de Atanásio, o qual diz: Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade. O credo de Atanásio, e obviamente a doutrina da Trindade, ensinam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus. O apóstolo João, porém, disse exatamente o contrário, que o Pai é o Deus que jamais foi visto e que o Filho é o Deus unigênito. João disse: Nenhum homem ou ninguém jamais viu a Deus. É óbvio a todos que aqui nós temos exclusivamente a pessoa do Pai. Então o escritor continua: O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. O Deus unigênito aqui é obviamente apenas e exclusivamente a pessoa do Filho. Portanto, eu vou ser bem franco e direto. Se o Pai e o Filho são o mesmo Deus, por que é que o Deus unigênito é somente o Filho e o Deus que jamais foi visto é somente o Pai? Então, em João 1,18, nós vemos claramente que o Pai e o Filho não são o mesmo Deus. Se fossem o mesmo Deus, conforme postula o credo de Atanásio, o Pai teria que ser também o Deus unigênito, e o Filho teria que ser também o Deus jamais visto. Porém, o que o apóstolo escreveu quer dizer exatamente o contrário. O Deus unigênito não é o Deus jamais visto, e o Deus jamais visto não é o Deus unigênito. Eles não são o mesmo Deus. Raciocine comigo. Suponhamos que eu diga a seguinte frase: Eu nunca conversei com o professor de filosofia. O professor de história é quem me falou sobre ele. Nesse exemplo, o professor de filosofia definitivamente não é o professor de história. Eu não posso olhar para esta frase e dizer: o professor de história e o de filosofia são o mesmo professor. O que João disse na conclusão do prólogo foi: existe o Deus que jamais foi visto, e este é exclusivamente o Pai e não o Filho. E existe o Deus unigênito, e este é exclusivamente o Filho e não o Pai. Conclusão: Pai e Filho não são o mesmo Deus, e o credo de Atanásio é incompatível com o prólogo de João. Se você é intelectualmente honesto e aceitou o que os fatos dizem, você deve ter pensado:
Pois é, realmente, não há como reinterpretar essa passagem. Porém, a doutrina da Trindade é tão perversa, diabólica e destrutiva que os defensores dela alteraram a palavra de Deus nessa passagem. Em alguns manuscritos bíblicos, a expressão Deus unigênito foi adulterada por Filho unigênito, no intuito, obviamente, de esconder a separação em termos de divindade e apontar que haveria apenas uma distinção em termos pessoais, tais como pai e filho. No entanto, os manuscritos gregos mais antigos e reputados usam a expressão Deus unigênito. É somente em manuscritos posteriores que a adulteração para Filho unigênito aparece. É importante deixar claro que nesse vídeo nem ao menos será necessário tratar do sentido do termo unigênito, se significa único gerado ou único de sua espécie. O ponto principal aqui é: Pai e Filho não são o mesmo Deus, e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Os trinitários tentaram mudar a Bíblia por adulterar a passagem, caluniar as testemunhas de Jeová e assassinar muitos que simplesmente discordavam deles. Existem divergentes teorias sobre a primeira vez que a doutrina da Trindade teria sido formulada, mas acredita-se que tenha sido no credo niceno-constantinopolitano, em 325, que a primeira formulação da doutrina tomou o corpo. Portanto, por favor, responda com sinceridade as seguintes perguntas. Você realmente acha que os chamados cristãos, em 325 d.C., sabiam definir o conceito de Deus melhor que os apóstolos de Jesus? Se os apóstolos de Jesus eram os que detinham a doutrina verdadeira, por que é que a doutrina da Trindade somente foi formulada quase 300 anos depois da Era Apostólica? Se você acha que a Bíblia de fato ensina a doutrina da Trindade, qual seria a necessidade então dos concílios trinitários posteriores para definir algo que a Bíblia já teria definido? Por que haveria necessidade de concílios trinitários para definir uma doutrina tão importante se essa doutrina fosse bíblica? Afinal, se a Bíblia ensina a Trindade, então ela ensina a Trindade melhor que qualquer outro concílio. Se alguém posteriormente teve de explicar pela primeira vez a doutrina da Trindade, é porque os escritores da Bíblia não fizeram isso, certo? Os trinitários terão de admitir que os concílios trinitários conseguiram explicar a Trindade melhor que os escritores bíblicos. Alguns que passaram a pesquisar a doutrina da Trindade à luz da Bíblia perceberam que nenhum escritor neotestamentário dissertou ou explicou tal doutrina. Nenhuma única dissertação trinitária pode ser encontrada no Novo Testamento inteiro. Eu desafio qualquer pessoa a me mostrar uma única dissertação trinitária, tal como o credo de Atanásio faz, só que feita por um escritor bíblico. Isso simplesmente não existe. A única dissertação bíblica sobre o conceito de Deus foi feita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8, 5 e 6, e ela é estritamente unitária. Paulo disse: para nós há realmente um só Deus, o Pai. Será que 3 séculos após a Era Apostólica, as pessoas conseguiam definir melhor a Deus que os apóstolos de Jesus? É claro que não. E se você admitir isso, você também admitirá que a Trindade é invenção filosófica. Infelizmente, muitas pessoas sinceras até se apercebem do absurdo trinitário, mas acabam indo ao outro extremo e passam a acreditar que o Filho de Deus foi apenas um homem sem pré-existência como ser celestial. Conforme foi abordado no vídeo 3 dessa série, o Filho de Deus não começou a existir apenas quando gerado no ventre de Maria, mas a palavra, que estava com Deus no princípio, era de fato uma pessoa, um ser celestial que veio à Terra, conforme nos mostra o capítulo 1 da Carta aos Hebreus. Eu gostaria agora de estender meus agradecimentos a todos vocês que acompanharam esta série de vídeos sobre o prólogo de João. Espero tê-los ajudado a ter conhecimento exato sobre esta bela passagem bíblica. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.